Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Esse projeto inicialmente eu comecei ele pelo YouTube e estou pretendendo expandir agora para um canal do Instagram. Eu sempre falo no início dos meus vídeos, né, que o intuito aqui não é ganhar seguidores, ter engajamento no YouTube, ou seja, no Instagram. O intuito aqui é mesmo fazer um estudo, tá? Edificar vocês e também estar me edificando. Não me considero um pastor, não me considero evangelista, apenas um seguidor de Cristo, tá? E geralmente meus estudos que eu faço aqui, os temas que eu abordo, eu sempre me baseio na palavra viva, que é na Bíblia. Apesar de hoje eu vou estar entrando de uma forma simplificada, tá? Digamos que de uma forma superficial, num pouquinho de alguns fatos históricos, geológicos, enfim. Mas não é... Meu foco nunca foi seguir, né, fatos históricos, fatos geológicos, doutores da lei. Eu sempre tento me basear na leitura e no que o Espírito Santo me revela. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Natal, se é uma festa pagã ou não, como surgiu o Natal, né? Se Jesus Cristo realmente ele nasceu no dia 25, da onde que surgiu isso, porque de fato isso não se encontra na Bíblia, tá? Na Bíblia a gente não vê mencionando o dia, não vê mencionando o Natal, porém as pessoas já há muitos anos, né, eles celebram o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. E aí a gente vai estudar um pouquinho se isso está correto, se não está. Peço para que vocês comentem, não no intuito de ganhar engajamento, é o que eu já expliquei, né? Mas no intuito de que eu também possa aprender junto com vocês. Bom, como eu disse, infelizmente eu vou ter que então entrar um pouquinho aqui na história, né, para que a gente possa entender como que surgiu essa data, né? Os gregos, os antigos gregos, eles cultuavam nessa data o deus Dionísio, deus do vinho, do teatro, das festas. Os egípcios, na mesma data, eles lembravam a morte ou a passagem de Osíris, né, pelo mundo dos mortos. Já os romanos, no dia 25 de dezembro, eles celebravam o deus Mitra, de origem persa, e o Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa aí, vocês podem fazer, fiquem à vontade, tá? E vocês vão ver o que de fato eu estou falando aqui. Contém aí estudos sérios de universidades renomadas, né, em enciclopédias, e falam sobre essas festividades, né, sobre diversos povos e que eles cultuavam diversos deuses nessa época, né? Geralmente 25 de dezembro, entre 17 e 25 de dezembro. Bom, os egípcios, como eu disse, eles relembravam a passagem do deus Osíris, ou deus Ísis, para o mundo dos mortos, né? Osíris é a mesma coisa que a antiga deusa Semíramis, que então era mãe de Nimrod, mas Nimrod só é mencionado no capítulo de Gênesis, e se vocês quiserem saber mais um pouquinho, só dá uma pesquisada. Na China, desculpa, eu não vou saber pronunciar aqui, talvez minha pronúncia não seja a correta, o Dogzin, que significa extremo inverno, tá? Eles são homenageados até os dias de hoje, com o símbolo do Yin Yang, né? Aquele símbolo redondinho, que tem a metade preta, com a bolinha aqui, outra bolinha ali, enfim.
que para eles simboliza a harmonia e equilíbrio da natureza. Também é comemorado entre os taiwaneses, entre os japoneses, os coreanos, os vietnamitas durante o mesmo período. Tá? Outros povos da antiguidade também celebravam esta data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem de tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zagmuk, uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final de alguns anos, alguns monstros despertavam. Outro culto oficial é o Mitra, né? Eu cheguei a falar um pouquinho em cima, que é a divindade solar. E foi instituído pelo imperador Aureliano em 273 d.C. O dia 25 de dezembro, a partir de então, ele ficou conhecido como o dia do Natalis Solis Invicti, o nascimento do nosso Sol invencível. Na medida que a parte do ocidente, na medida em que a parte do ocidental do Império Romano deteriorava-se com as invasões bárbaras, o cristianismo ele passa a ter mais espaço, ele passa a ter mais influência. Naquela época não existia ainda tantos templos, tantas igrejas, então o cristianismo começa a ganhar força. E aí, por volta de 337, entre 337 e 352 d.C., foi estipulado pela Igreja Católica, tá? Através do Papa Július, e que mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano, no ano de 529 d.C. Então, assim, foi conveniente, né? A gente vê que nos dias atuais isso acontece também. Se a gente pegar aqui hoje, por exemplo, vamos citar o Papa atual, né? Muitos sabem que hoje ele dá a bênção para casais, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não está escrito na Bíblia, eu tenho respeito, eu tenho um amor ao próximo, mas não, para mim não está correto, tá? E assim como naquela época foi conveniente para que o Papa entrasse em um acordo com o imperador para que fizesse, né, o Natal e comemorasse a vinda ou o nascimento de Jesus Cristo, hoje, nos dias atuais, eu posso dizer que também pode ter sido conveniente para o Papa atual, né, dar sua bênção para casais homoafetivos. Né? Bom, gente, vamos parar por aqui o fato de história, tá? E o fato de histórico, e vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia, que eu vou conseguir aqui com a Bíblia provar para vocês, tá? Eu não tenho a exatidão, a gente não consegue ter a exatidão do dia do nascimento de Jesus Cristo, mas a gente consegue ter a exatidão do mês, tá? Que Jesus Cristo nasceu, e isso aqui a Bíblia mostra pra gente, tá? Então, o primeiro fato que eu gostaria de citar aqui está em Lucas. E eu gosto muito de ler, se vocês quiserem acompanhar comigo, Lucas 1. Eu não gosto de ler, pegar os trechinhos da Bíblia, tá? Eu gosto sempre de dar uma lida mais aprofundada para não pegar texto solto e ninguém falar que de repente eu estou inventando ou que eu peguei texto solto. Então a gente vai lá em Lucas, tá? Lucas capítulo 1, eu já anotei aqui nos meus estudos, se vocês quiserem me acompanhar, fiquem à vontade. Lucas capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 45. Vamos lá. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo de sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem
para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruídos. E aí tem um tema aqui falando sobre Zacarias e Isabel. Para quem não sabe, Zacarias era o marido de Isabel, Isabel era uma mulher estéril e foi a mãe de João Batista, né? João Batista que preparou o caminho para Jesus, que batizou Jesus, né? E dando sequência aqui, no versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Eu queria que vocês dessem um destaque, ou se quiser anotar. O versículo 5 é muito importante porque eu vou estar explicando isso depois. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias no turno de Abias. Esse do turno de Abias, eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias o anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, ao seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Veja bem, o anjo no sexto mês, no sexto mês de gravidez de Isabel, ele se revela para Maria. Ela, porém, a uma virgem desposada, 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida.
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então aqui comprova mais uma vez que quando o anjo ele se revela para Maria, dizendo que ela conceberia um filho, né, que ela ficaria grávida através do Espírito Santo, Isabel já estava no 6º mês de gestação. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Do 39, tem um título aqui na minha Bíblia, diz: Maria visita Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. De onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Tá? Então, esse daqui, para mim, esse daqui no caso seria a primeira parte, né, dos fatos que vai comprovar, que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, que Jesus não nasceu em dezembro. Tá? A gente falou aqui, a gente leu Mateus não, a gente leu Lucas, do capítulo 1 até o versículo 45, e aqui a gente entende que Zacarias estava cumprindo os seus serviços lá no sacerdócio, no turno de Abias. E isso é muito importante falar, porque eu vou explicar para vocês o que seria o turno de Abias, né? E que Maria recebeu a visita do anjo, fazendo um pequeno resumo, e que Maria depois recebe a visita do anjo no 6º mês de gravidez de Isabel, e Maria permanece, né, com Isabel durante esses 3 meses finais da gestação de Isabel. O segundo fato que eu vou falar aqui agora seria, está em Crônicas, seria sobre o turno de Abias. O que seria o turno de Abias, tá? E aí, se vocês quiserem me acompanhar, pode abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Bom, pessoal, vamos lá então, 1 Crônicas, quem quiser me acompanhar aí, tá, capítulo 24. Na minha Bíblia diz: os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. Achou-se que eram mais os filhos de Eleazar dentre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sorte, uns
como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a primeira sorte. A segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malaquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias. A gente vai parar aqui, tá? No capítulo 24, no versículo 10, tá? A oitava a Abias. Então, o que acontece? Nesse tempo, se a gente pegar um pouquinho aqui a história, né? Se a gente pegar a Bíblia aqui, os capítulos anteriores, vocês vão ver, e eu vou mostrar para vocês, eu encontrei um calendário judaico, hebraico, que mostra isso, tá? Davi naquela época, ele dividiu, né, um ano que tem 12 meses, ele dividiu em 24 turnos, ou seja, turnos de 15 dias, tá? O sétimo turno, ou a sétima parte do trabalho que a gente pode pegar aí, cada mês a gente tem 15 dias, 30 dias, então o primeiro mês são 2, o segundo mês mais 2, o terceiro mês, então Abias pegava ali no quarto mês, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Esse é um outro fato. Então eu queria que vocês se atentassem sobre isso, tá? Que está lá em 1 Crônicas, que diz que Abias, tá? Abias, ele fazia o serviço sacerdotal no oitavo, na oitava, como é que eu posso dizer aqui? Na oitava escala, né? Da divisão de 24, que eram 2 por mês. E se você ler aqui até o final, você vai ver que ele divide em 24, né? A última, 23ª Delaías, 24ª a Maasias, tá no versículo 18, para quem quiser ver, tá? Davi dividiu então em 24 turnos, tá? 24 turnos. E o turno que Zacarias caiu era a oitava, o turno de Abias. E a gente já leu isso, tá? Só para dar uma reforçada, a gente já leu isso aqui, eu pedi para que vocês anotassem, no versículo 5 de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, tá? Então a gente já sabe que Zacarias estava no oitavo turno, como determinou por escolha de Deus, né, por sorte, assim, Davi. Um outro fato, né, que eu gostaria de destacar para vocês aqui, que é o terceiro fato, seria o censo que foi feito naquela época e os anjos falando aos pastores sobre o nascimento de Cristo, tá? Isso está em 2 Lucas, tá em Lucas, capítulo 2, e a gente vai ler aqui do versículo 1 ao 20. No tema da minha Bíblia está escrito o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que já estava grávida. Versículo 5, que já estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 7. 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança em volta de faixas, deitadas em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Então, gente, nessa passagem aqui, o que eu quero destacar nesse terceiro fato é sobre, primeiro, o censo. Tá? Dezembro, e eu vou mostrar para vocês aqui, dezembro era um mês de muito frio, neve, né, no Oriente Médio. Era um mês completamente, digamos que quase que impossível de se viajar e obter sucesso nessa viagem. Tá? Por mais que César Augusto, né, o Quirino tivesse feito essa convocação para o censo, por mais que inconsequentes eles fossem, eles não iam, tá? Eles não iam convocar as pessoas para esse censo num período em que elas não poderiam viajar para poder chegar até o local onde o censo seria feito, tá? Uma outra prova disso está no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Bom, no inverno, geralmente, os pastores não têm como ficar no campo. Se for em dezembro, os pastores não vão ficar no campo, muito menos as ovelhas, né? Os animais ficavam dentro dos seus celeiros, né? E os pastores dentro das suas casas ou das suas cabanas, enfim. Mas eles não ficavam no campo, como diz aqui a Bíblia, que os pastores estavam no campo em vigília com as suas ovelhas quando receberam a visita dos anjos dizendo que Jesus nasceu, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também que tem aqui no calendáriozinho, lá falando sobre o mês de dezembro, que era um inverno intenso. A melhor época para se viajar, tá? E aí também está lá nesse calendário, é comprovada que seria a primavera ou o outono. E geralmente o outono seria a melhor época, porque o povo já tinha feito a sua colheita, já tinha comercializado, já estava com dinheiro. Trazendo para os dias atuais,
né, trazendo para os dias atuais, é como se fosse a melhor época para comprar o presente de Natal, né? Como se comemora o Natal aí, muita gente comemora o Natal, seria dezembro por conta de 13º, primeira, segunda parcela, por conta da população estar com um dinheirinho a mais e poder fazer suas compras e fazer a troca de presentes, enfim. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui agora, antes de eu, como eu disse, eu não tenho nenhum aparato aqui, eu utilizo apenas um celular, um computador, e eu vou dar continuação no estudo falando um pouquinho das simbologias do Natal, tá? E depois eu vou tentar gravar um outro vídeo com a tela do computador mostrando esse calendário e mostrando para vocês os turnos que Davi dividiu, o turno de Abias, e fazendo a contagem ali, comprovando para vocês que Jesus Cristo não nasceu no mês de dezembro. Mateus 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o presépio, né? A gente vê muita gente fazendo isso, a gente vê em shopping, né? As crianças tirando fotos lá no meio do presépio, tem lá o burrinho, Jesus deitado na manjedoura, 3 reis magos, né? Aquela coisa toda, os presentes, enfim. A Bíblia, a gente vai ver aqui, a Bíblia diz, tá? Ela, na verdade, ela não diz o número de reis magos ou reis que estavam presentes. Isso é definido pelo homem, acredito eu, por conta do número de presentes, né, que Jesus ganhou. Que na verdade foram 3, incenso, ouro e mirra. E a gente vai ver aqui agora, no capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos as estrelas no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorar. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Por favor, gostaria que vocês prestassem atenção. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quando os magos encontram Jesus, a Bíblia diz que encontram eles em casa. Ele não estava mais numa manjedoura, lá no celeiro, junto com animais. Jesus já estava em casa. Então, essa ideia do presépio também, na minha opinião, tá? Que mostra lá o jumentinho, o burrinho, Jesus deitado na manjedoura, né, naquele cercadinho, junto com os 3 magos. Para mim também isso é inventado, porque a Bíblia diz que quando os magos encontram Jesus, ele já estava em casa, tá? E naquela época não existia carro, não existia avião, não tinha nada. De onde os magos vieram até encontrar Jesus, provavelmente Jesus já deveria ter 1, 2 anos. A Bíblia não fala isso, tá? Mas acredito eu que pelo tempo, historicamente, que a gente pesquisando, a gente entende que Jesus não estava recém-nascido. Sobre a árvore de Natal, tá? Vou falar um pouquinho sobre a árvore de Natal e aí eu vou entrar num pedacinho da história só para orientar vocês, tá? Quem quiser pesquisar, pesquisem, fiquem à vontade. Sobre a árvore de Natal, pesquisem por Nimrod, tá? Então, filho de Cush, neto de Cambis, neto de Noé.
O nome dele significa rebelde, se rebelar, tá? E fazendo um pequeno resumo aqui, ele era um grande caçador e dizem, segundo a história, não está na Bíblia, então eu não posso afirmar, eu me baseio sempre no que está na Bíblia, que ele se casou com a mãe dele, que a mãe dele virou uma deusa, e ele também já era um deus, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente vai lá em Jeremias 10, tá? Vamos lá em Jeremias 10, do versículo 3 ao 5. Jeremias 10, versículo 3 ao 5. Está aberto aqui e está anotado no meu computador. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam que os leve, porquanto não pode andar, nem tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então aqui Jeremias, para vocês verem, para vocês terem uma noção, eles há muitos anos atrás, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo, já se havia um costume do povo daquela época cortarem, né, madeiros e enfeitarem, né, com ouro, com prata, ou seja, uma simbologia como se fosse hoje a árvore de Natal. Gente, o intuito aqui é só estudar, eu não quero... Eu desejei, né, hoje é dia 26, eu até resolvi fazer esse vídeo depois do Natal. Desejei Feliz Natal para muitas pessoas, né? Eu particularmente eu não comemoro, né, o Natal, eu fico em casa com a minha família, isso é uma coisa minha, mas eu não estou aqui para poder estragar a festa de ninguém, é legal, trocar presente, né, unir a família, mas para mim, de certa forma, eu vejo, em alguns casos, muita hipocrisia, sabe? Porque as pessoas passam o ano todo, uma falando mal da outra, passa o ano todo sem se ver, aí chega Natal, quer fazer aquela comelância toda e comemorar uma data que, na verdade, é uma data comemorada para outros deuses, né? E foi imposto pelo Papa que Jesus nasceu naquele dia e as pessoas acabam se iludindo, tá? E a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz lá em Apocalipse, a Bíblia diz lá em Apocalipse, gente, 22:15, tá? Apocalipse 22:15, fora, tá? Fora, fala aqui, né, sobre as admoestações e as promessas finais. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá? Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador demais, né? Quem me conhece sabe que eu tenho meus problemas, eu tenho meus defeitos e eu procuro tentar andar, seguir, né, o exemplo de Jesus Cristo e seguir o que está escrito na palavra viva, que é o que me alimenta, tá? É o que me alimenta para que eu não possa ser pior do que eu já sou, entendeu? Então aqui diz, né, que a gente não deve alimentar mentira. E aí minha pergunta fica, por que eu fico até decepcionado, né, de ver reverendo, pastores, grandes doutores da lei, e aí eu vi aí, né, cara, no Instagram, diversas famílias, né, desses pastores que têm milhões de seguidores comemorando o Natal,
como se de fato fosse o aniversário ou o nascimento de Jesus Cristo. Isso me entristece porque eu fico sem um norte. Às vezes eu tento encontrar um local para eu possa frequentar, uma igreja, e eu vejo que está tudo errado, sabe? Eu vejo que está tudo errado pelo que o Espírito Santo me revela, pelo que eu leio na Bíblia. E isso me deixa muito triste, porque parece que convém a essas pessoas a falarem isso. Eu não sei se por conta de comércio, se por conta de, enfim, capitalismo. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou ter que parar o vídeo, vou recortar, mas depois eu vou fazer uma edição de tudo completo o vídeo. E vou mostrar para vocês agora o calendário, tá? Que comprova que Jesus Cristo não nasceu no mês de dezembro. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, eu abri um diagrama que corresponde ao calendário judeu, o calendário romano, o calendário hebraico, enfim. E aqui a gente pode ver, tá? Esses nomes, tá? Que eram nomes babilônicos, inclusive de alguns deuses que eram cultuados da época, tá? Essa numeração aqui, de 1 até 24, seriam os turnos que Davi dividiu para que os sacerdotes pudessem fazer o seu trabalho, tá? E aí a gente pegando aqui são os meses, tá? A gente percebe que o calendário deles era diferente do nosso naquela época, né? Começava entre final de março e abril e não em janeiro, como é o nosso. E aí a gente pega aqui os turnos, como eu estava falando lá sobre o turno de Abias, tá? Que era o 8º turno. Então aqui a gente leu lá em Lucas, tá? Em Lucas 1:5, que Abias foi visitado pelo anjo no turno dele, que era o 8º turno, o 8º, tá aqui, tá? Aproximadamente em julho. Em 1 Crônicas 24:10 se confirma que o turno de Abias era o 8º. Então aqui Isabel concede a luz. E se a gente for contar do mês de julho para cá, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Janeiro. O que acontece aqui? No 6º mês de gravidez, a gente leu, tá? Que Maria concebe Jesus e vai para a casa de Isabel, tá? Então Maria permanece 3 meses, tá? Junto à casa de Isabel. Então, se a gente contar de julho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Isabel permanece e Maria permanece mais 3 meses com Isabel. 6, 7, 8, 9, tá? Abril nasce João Batista, tá? Em abril nasce João Batista e Maria está no seu 3º mês de gestação. E se a gente contar, né, 3 meses mais 6, que é o período que a mulher fica grávida e concebe o filho, que são 9 meses, a gente vai ter aqui 3 meses, começa em abril. Maio, 4º mês, junho, 5º, julho, 6º, agosto, 7º, setembro, 8º, outubro, o 9º. Como no calendário aqui pega, né, o nome aqui em babilônico, Bul, Jesus nasce entre final de outubro ou início de novembro, tá? Entre final de outubro e início de novembro. Então a gente consegue, né, pela história bíblica, vendo o que aconteceu lá no turno de Abias, a visita do anjo, a gestação de Isabel, a visita de Maria a Isabel, o tempo que Maria ficou com Isabel, a visita do anjo a Maria, a gente consegue comprovar que Jesus não nasceu em dezembro, e sim entre final de outubro e início de novembro. Bom,
Aqui é um calendário hebraico, tá? Tirado de uma enciclopédia. E aqui tem os mesmos meses, né? Com os nomes que são nomes babilônicos, alguns nomes de deuses. E aqui o mês que se inicia o calendário hebraico, tá? Não se iniciava em janeiro, e sim entre abril e março, né? Finalzinho de março para abril. A gente vê aqui, como eu estava explicando para vocês, que a melhor época para se viajar era na primavera ou no outono, tá? Se a gente pega aqui dezembro, frio máximo, tempo chuvoso, neve nos montes. Se a gente pega novembro, final de novembro para dezembro, chuvas aumentam, geadas e neve nos montes, tá? Então, nessa época aqui, seria impossível os pastores estarem no campo, tá? Seria impossível os pastores estarem no campo na vigília com suas ovelhas, tá? Também seria muito insano, né, de ser feito um censo, de convocarem o povo para viajar nesse período. Eles padeceriam. Eles iam caminhar durante a neve quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então tá aqui, tá? Mais uma prova de que no Oriente Médio, como que era o clima, de que Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25 de dezembro. Pessoal, abraço para todos, que Deus os abençoe. E aí fica a dica, né? Cada um faça da maneira que quiser. Eu e minha família acreditamos na palavra viva, na Bíblia, e seguimos o que o Espírito Santo nos diz, nos direciona. E eu peço para que vocês façam o mesmo, né? Caso não queiram ou tenham a crença de vocês, para que vocês peçam, para que Deus revele, peçam em oração, né? Pesquisem, estudem, porque isso tudo não passa de um sistema imposto pela humanidade. Não está na Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia. E muitas pessoas são enganadas por isso, tá? Forte abraço para todos, espero que vocês tenham gostado do estudo. Quem quiser comentar, quem quiser me ajudar, seria muito importante para poder me edificar e edificar vocês também. Tchau, tchau.